Fratura da prótese protocolo provisória durante a osseointegração. Esse é um risco que a gente precisa calcular. Depois de um superplanejamento, uma execução nota 10, na cirurgia ocorreu tudo bem, o paciente está em cicatrização, está em osseointegração. E durante esse processo, uma fratura de prótese provisória. Isso pode levar seus implantes, alguns ou todos, a um risco de insucesso. Sabemos hoje em dia que o maior índice de falhas dos implantes acontece durante o período de integração. E principalmente numa reabilitação em prótese protocolo, esses implantes devem estar protegidos de forças oclusais deletérias. Sou Miguel Monteiro de Carvalho Neto, especialista em prótese e implantes. Curta o vídeo e se inscreva no canal para ficar cada vez mais atualizado, principalmente em prótese protocolo. Traçando um paralelo com o implante unitário, como vocês veem aqui na imagem à esquerda, nós temos diversas possibilidades de proteção desse implante, principalmente pela presença dos elementos vizinhos, né? Eu posso me dar o luxo de evitar que esse provisório, durante a integração, tenha algum tipo de carga, né? Eu posso deixar o elemento ligeiramente mais curto, a oclusal ligeiramente mais baixa, ou até em elementos posteriores eliminar a oclusal de um elemento unitário para que esse implante tenha um mínimo de cargas durante o período de cicatrização. Agora, é totalmente diferente quando a gente pensa numa prótese total fixa sobre implante. A carga imediata ela é inerente ao processo. A provisionalização em prótese protocolo, ela vai ter também a carga imediata, né? Então, a responsabilidade desses implantes ela é maior durante o processo de cicatrização. E a prótese provisória vai ter um papel crucial nessa questão, porque ela vai proteger os implantes ao mesmo tempo que ela vai demandar a função deles, né? E um outro fator que também vai ser fundamental é o paciente. O nosso paciente ele vai precisar compreender e principalmente colaborar durante esse período crítico de cicatrização óssea. Eu costumo normalmente para os meus pacientes e para os pacientes de curso comparar a uma fratura, por exemplo, de algum membro, por exemplo, de um braço, né? Num primeiro momento tem aquele desconforto de dor, um edema, depois do trauma, e depois ali de uma, 2 semanas, a questão clínica ela já fica menor. Então, durante esse tempo, o paciente vai precisar respeitar esse processo de cicatrização óssea, né, para que o gesso possa então fixar o braço dele novamente. E fazendo um comparativo, a prótese provisória, protocolo, ela vai funcionar como esse gesso, mas ela precisa de uma carga controlada durante esse processo, né? Então nós precisamos realmente respeitar alguns fatores importantíssimos para que nós não venhamos a trazer uma sobrecarga durante o período de cicatrização e um comprometimento aí talvez irreversível de alguns implantes. Bom, gente, num primeiro momento a gente tem que pensar nos pré-requisitos para a prótese provisória ser segura durante a cicatrização óssea. Bom, claro que depois de um planejamento bem executado, nós vamos triar o nosso paciente para ver se ele é candidato à provisionalização à carga imediata. Por exemplo, um paciente que está fazendo parafunção, que está fazendo bruxismo, tem que ser olhado com muito carinho, né? Talvez ele seja excluído desse processo de provisionalização imediata por motivos óbvios. Um número mínimo de 4 implantes instalados para uma distribuição de forças mais harmônica entre esses implantes, principalmente durante a cicatrização. O torque adequado de cada um dos implantes, né? Até a gente coloca aqui o número entre 20 e 30 newtons, né? Poxa, por que essa diferença? Gente, é possível instalar implantes com carga imediata em prótese protocolo com 20 newtons? Sim. Porém, esses implantes não podem se localizar nas extremidades do trabalho, não podem ser os implantes mais distais, e sim implantes intermediários com implantes vizinhos e principalmente os implantes mais distais com torque acima de 30 newtons. Provisória rígida e bem adaptada. A provisória deve ser feita em acrílico, claro que rígida, de forma rígida, e bem adaptada, e também que ela tenha um assentamento passivo nos implantes, ou melhor dizendo, até nos mini pilares ou intermediários que nós estamos já trabalhando em cima deles nesse momento.
Esplintagem entre implantes obrigatória, né? O que seria isso? Seria a união dos implantes, né, durante o período de cicatrização. E a prótese provisória, ela vai ser o nosso gesso, como eu estava correlacionando lá atrás, né? Então, essa esplintagem é obrigatória e quem vai fazer esse papel é a própria prótese provisória. E um equilíbrio oclusal, né? O equilíbrio oclusal, claro, ele já vem lá do nosso planejamento, onde nós já olhamos, já estudamos, inclusive a arcada antagônica, para que nós tenhamos a oportunidade de trazer para essa prótese provisória um equilíbrio oclusal adequado. Bom, gente, falado isso, precisamos pensar em quais são os fatores que têm a maior responsabilidade desse risco que nós precisamos assumir. Basicamente são três: o planejamento, a prótese provisória, como nós vimos agora, respeitando os pré-requisitos dela, e o nosso paciente. O nosso paciente precisa entender e colaborar conosco, né, e com ele mesmo, né? Eu falo muito também para o paciente que nós somos uma equipe e ele faz parte dessa equipe, que ele precisa colaborar, entender e evitar, durante todas as fases dessa cicatrização óssea, alimentos mais rígidos, né? Ele precisa ter uma alimentação mais macia. E isso tem que ser exaustivamente falado lá desde o planejamento, no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico e num momento importantíssimo que é depois do pós-cirúrgico. Por que isso? Porque nesse momento o paciente começa a se sentir bem e aí ele pode começar a relaxar. Por isso eu tracei essa linha do tempo que eu acho que eu vou conseguir fazê-los entender bem esse período de exposição ao risco. Nós temos o ponto zero, que é o momento cirúrgico, e nós temos o final da cicatrização óssea, o final da osso-integração. E durante todo esse período, nós estamos dentro do período de exposição ao risco. Claro que esse período de 3 e 6 meses, ele pode variar de acordo com densidade óssea, de acordo com a arcada que nós estamos trabalhando e com outro fator que eu também vou ilustrar daqui a pouquinho para vocês. Agora, o que eu queria que vocês entendessem agora é que até os primeiros 15 dias, essa exposição ao risco ela é reduzida, porque o paciente ele está entendendo que está operado, ele está respeitando a fundo as nossas orientações, inclusive as orientações de mastigar somente alimentos macios, né? Então, normalmente, até o 15º dia, o paciente ele é muito colaborativo. A partir do 15º dia que essa fase crítica começa a ficar mais enfática. É a fase que, como eu falei para vocês, o paciente começa a relaxar. E isso é natural. Ele está se sentindo bem, ele está com dentes fixos, ele provavelmente está melhor do que estava antes de começar o tratamento. E é esse o período que normalmente ocorrem essas fatalidades de fratura de prótese provisória, e grande parte daqueles pré-requisitos de prótese provisória vão por água abaixo e os nossos implantes ficam totalmente suscetíveis, vulneráveis a forças deletérias horizontais, e o nosso splint também vai embora, e aí sim a gente pode ter um insucesso importante de um ou maior número de implantes, tá? Então, essa fase crítica, ela é longa nessa situação principalmente. E é nessa fase que a gente precisa reforçar a orientação ao paciente. Hoje, né, gente, nós sabemos que temos superfícies de implantes que favorecem uma osseointegração mais rápida, né? Por exemplo, Buser demonstrou que a SLA Active, que é a superfície do implante trauma, alcança níveis de contato osso-implante em 2 a 3 semanas. Gente, isso é muito interessante, principalmente nesse quesito de carga imediata. A gente reduz essa nossa fase crítica de uma forma muito importante. Então, aqui na nossa linha do tempo, se nós usamos implantes de superfície convencional, nós vamos ter em média, né, 3 meses para mandíbula, para uma ossa-integração, e 6 meses para maxila. Agora, se nós podemos então usar implantes de superfície ativa que favorecem, que aceleram o processo de ossa-integração, nós vamos reduzir drasticamente essa fase crítica, né? Levando em consideração que a gente tem ali até o 15º dia um controle mais rigoroso do nosso paciente. Poxa vida, não falta muito para a gente atingir um avanço desse BIC, né? Desse contato osso-implante, né? Que não sejam exatamente 30 dias, mas que sejam 40, que sejam 60. Gente, isso daí já vai reduzir drasticamente esse período de exposição ao risco do paciente. Agora, não necessariamente a gente precisa finalizar o nosso trabalho, entregar a nossa prótese definitiva no final desses 30 dias, por exemplo. Nós podemos entregar talvez aí com 2 meses, com 3 meses, mas o que é mais interessante é que o risco vai ser menor, né? Por exemplo, se o paciente tem uma fratura de prótese provisória, se ele relaxou depois de 50, 60 dias, essa chateação vai ser exclusivamente protética.
A gente não vai transmitir essa falha da prótese para uma questão cirúrgica. A gente vai ter uma chance muito menor de perder implante se realmente nós usarmos, se nós tivermos a oportunidade de usar implantes de superfície ativa. Bom, gente, como conclusão, planejamento criterioso, sempre, isso é uma regra número um. Respeito às regras da provisionalização imediata, como a gente falou nesse vídeo. Refletir sobre estratégias da provisionalização, né? Se um paciente ele não passa na triagem, ele não é candidato a uma carga imediata, gente, vamos pensar numa outra forma de provisionalizar, que certamente não vai ser tão confortável quanto uma provisionalização fixa, mas, em primeiro lugar, essa provisionalização tem que ser segura. Nós não vamos colocar em risco todo o nosso trabalho por questão de meses de um conforto aumentado, né? Então é importante também que o paciente, como eu disse, faça parte da nossa equipe e entenda os nossos limites. Trabalhar com superfícies ativas de implante, que reduzir de uma forma importante o nosso período de fase crítica, onde o paciente vai se sentir mais à vontade, mais confortável e vai correr sim o risco de uma fratura de prótese provisória. E orientação constante ao paciente, claro, dentro principalmente da fase crítica que ele vai estar exposto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem e se tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários e não deixem de ficar atentos também ao lançamento dos meus dois cursos, tá? O GPS do protocolo e também o curso Fluxo Protocolo Previsível. Tá bom? Obrigado mais uma vez.